você agora, falando disso aí, um gancho muito bom, que agora onde é a tua especialidade, né? Onde você é o cara. Queria que você falasse um pouquinho também como que você despertou para passar para o pessoal também sobre investimentos e também qual a tua maior expertise hoje. Eu sei que você fala assim eu te acompanha há bastante tempo. Pessoal, segue ele aqui, vai estar aqui na descrição. Segue o tio Uli, que eu sei que é um cara do bem, querendo ensinar e ele usa isso na vida dele. Então, assim, não tem como falar. Tem aliança. A aliança do que você usa e a pessoa que você é e o que você quer entregar. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho como é que é seu projeto, o Jornada de Ganhos Explosivos. Assim, eu sei que eu vejo o depoimento dos alunos, assim, com ganhos assim, absurdos, por estratégia de opções, né, que eu vejo. E também, como é que você viu o investimento como um todo para você? Então, como eu te falei, meu pai era um empresário é um empresário muito bem sucedido financeiramente. E a mentalidade dele sempre foi uma mentalidade muito diferente da média. E ele falava assim, cara, não tem que trabalhar. Tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Só que para isso precisa inteligência, precisa sagacidade e sabedoria. E aí, desde o começo, eu já entendi que se eu pegasse o dinheiro e botasse ele para render acima da média, isso pagaria um salário maior do que qualquer vaga como executivo e multinacional. Então, meu primeiro emprego em empresa foi no financeiro da Michelin. E aí eu via a vida daquelas pessoas ali, eu falei, caraca, isso aqui não vai dar para mim, não. Porque eram pessoas muito inteligentes, muito capacitadas, muito preparadas, e sem nenhum demérito aqui, que ganhavam tipo 8, 7 mil, 10 mil. Quando o cara era muito bem sucedido, ganhava 15 mil por mês. E no mercado financeiro, você tem a meritocracia, você tem a liberdade de tempo, você tem a liberdade geográfica e você tem a capacidade de ganhar ilimitado. E nesse momento, eu comecei a dedicar a minha atenção para o mercado financeiro. Também tentei empreender. E, mais uma vez, né, como é que a história que a gente conta pra gente mesmo faz toda a diferença. Eu tentei abrir um restaurante e o restaurante deu errado. Faliu. Eu falei assim, cara, isso aqui é um aviso para eu dedicar a minha atenção mesmo para o mercado financeiro. Porque no mercado, eu não corro o risco de perder todo o meu dinheiro. Porque eu posso sair, eu posso diversificar, eu tenho a liquidez para encerrar minhas posições. E quando eu vi que esse restaurante ia dar errado, meu pai falou assim, cara, vende isso para alguém, dando errado. Eu falei assim, mas como é que eu vou botar alguém numa furada, pai? Eu sei que isso aqui vai dar errado. E aí no mercado financeiro tinha essa vantagem, né? Eu não preciso dar satisfação por que eu estou vendendo ou comprando. Tem liquidez, né? Tem liquidez. E aí nesse processo, a vida me direcionou para cada vez mercado financeiro. E aí, acelerando um pouco a história, né? Eu comecei a entender um padrão muito claro, que era as tendências. E a tendência, ela faz com que você ganhe dinheiro tanto quando as coisas estão indo bem, mas também quando as coisas estão indo mal. E o momento derradeiro, que assim, foi quando o leite derramou, foi quando teve aquele acidente de Mariana, da Vale. E eu estava indo contra a tendência. A Vale, naquela época, se a gente for ajustar, ela estava tipo R$10. Hoje, para vocês terem noção, ela está R$65, né? Ou seja, ela estava muito barata. Eu sabia que ela estava barata, mas mesmo assim, quando teve aquele acidente, ela caiu 60% em Muita 45 coisa. dias. Ou seja, o que eu estou falando de estar barato é o que a gente chama de investimento em valor, né? Mas mesmo quando a gente tem algo barato, se a tendência estiver contra, a gente não vai ganhar dinheiro. Então eu comecei a entender que precisava ter uma adaptação naquele estilo de investimento que eu fazia. E eu era muito influenciado por esse investimento em valor por eu ter almoçado com Warren Buffett em 2006 e seguir muito do que ele falava. E aí, quando eu vi esse evento acontecer na minha frente e eu vi que muita gente ganhou dinheiro apostando na queda da Vale, naquela situação, eu falei assim, olha, eu já conheço essa metodologia, mas eu emocionalmente não tinha entendido aquilo. Porque essa é uma coisa importante da gente entender na nossa vida. Tem coisas que a gente entende do ponto de vista racional e tem coisas que a gente não entende do ponto de vista emocional. A gente só realmente vai avançar numa velocidade muito maior quando a gente alinhar o emocional e o racional na mesma página, na mesma tecla. E foi esse evento que me mostrou, cara, você tem que operar as tendências. E aí, quando eu entendi que a tendência realmente permitia que eu não ficasse dependente de PIB crescer, de mercado estar em alta, e eu poderia ganhar nos dois momentos, eu falei, olha, se eu misturar isso com um instrumento correto, que são as opções,
eu posso ter ganhos explosivos, que é dobrar o capital num período curto de tempo. Bem mais rápido, né? E aí, nesse processo, o que a gente faz? A gente surfa as tendências no curto prazo, porque aquilo vai fazer o nosso capital crescer numa taxa maior. Eu vou pegar esse excesso de ganhos e eu vou botar em investimentos de valor de longo prazo. Então você capta aquele dinheiro, você faz ele trabalhar para você depois alocar ele. E eu certinho falo nas que os ganhos ações. explosivos, eles são como o sal da comida. Se você não botar sal na tua comida, ela não tem gosto. Se tu botar sal demais, tu não consegue comer. Então o segredo do sal é a quantidade que você põe. Uma coisa Então eu falo confortável, aqui, né? o negócio é seguir a tendência, é fazer isso com a opção. Mas qual que é a quantidade correta de fazer isso? Então, é dentro desse processo que a gente consegue criar um ambiente sustentável dentro do canal para que a gente fale tudo de graça, só que executar isso com acompanhamento, que é o que a gente vende dentro do canal educacional, é muito diferente. Porque quando você está num ambiente novo, num mar que você nunca entrou, tá lá com o salva-vida do teu lado, te deixa mais seguro. Te deixa. E às vezes você cometer um erro nesse processo pode te custar dinheiro, te custar tempo e fazer você desistir. E não é isso que eu quero que as pessoas façam. Então eu entrego tudo de graça do conhecimento e o acompanhamento é o que a gente acaba criando ferramentas para fazer junto com os alunos. Entendi. Então você faz... a educação, você tem as suas aulas gravadas, que você deve ter. Ao vivo também. Ao vivo também, eu vejo que você faz bastante lá, sempre está ativo nas redes sociais. E com isso você também tem a sala de tendências de como é que está o movimento do mercado, quais as oportunidades do Exato. momento. Eu tenho soluções que elas são educacionais e eu tenho soluções que eu falo que é para falar com a preguiça das pessoas. Então, se a pessoa ela não quer estudar, não quer fazer nada, ela só quer copiar e colar aquilo que eu faço com o meu dinheiro, que a minha equipe de analistas executa, ela pode. Mas se ela quer entender o que está por trás dos panos, Sim. eu falo do Mr. M, né? Se você quer entender o que está por trás do truque da mágica, você também pode ter acesso. Só que tem pessoas dos dois perfis. Quando eu comecei na rede social, eu só falava para quem queria saber o que estava por trás do truque de mágica. Porque eu não tinha empatia pelas pessoas que não queriam estudar. Só que ao longo do tempo, eu fui entendendo que existem perfis diferentes. Tem a pessoa que ela primeiro precisa ver o copiar e colar funcionar para depois ela se interessar para entender o que tem por É trás. isso que eu ia falar. Entendeu? E hoje em dia eu consigo, graças a uma equipe, graças a um ecossistema cada vez mais rico, atender esses dois perfis de alunos. Hoje você tem uma estrutura assim, bem avançada em relação a teu ecossistema, né? Sim, a gente tem 8 analistas, 2 gestores, assessores. É tipo uma instituição financeira, mas que não vende produto financeiro, que é totalmente focada no educacional. É isso que você falou, assim, às vezes a pessoa é igual... quer primeiro ver se realmente funciona para depois aprender mais sobre aquilo, né? E ninguém quer passar por um caminho mais árduo. Às vezes quer chegar ali, pô, eu quero ganhar dinheiro rápido. É isso que acontece muito até com as pirâmides Exato. que funcionam hoje, né? Infelizmente, tem isso, as pessoas não querem aprender. Só que, assim, graças a Deus, se pegar com você, tá fazendo um caminho certo, que é o mercado financeiro, chancelado pela ZVM, tem Bovespa, tem tudo. Pô, tem muita É regulação que a muita gente tem que passar. coisa, não é uma coisa que chega assim, vou botar um dinheiro na mão do tio, ninguém faz isso. Eu também Você- não quero o dinheiro na minha mão. Você só dá instrução e ele na própria conta, ele faz. Exatamente, porque essa é a maior fragilidade da pessoa que ela não quer fazer as coisas. Ela dá o dinheiro pra ela na mão de alguém, ela não faz no CPF dela, não faz no nome dela, e aí depois vira um problema. Se frustra. Então eu costumo falar isso muito nos conteúdos de atração que eu faço. Quer se proteger? Faz no teu CPF, faz no teu nome, na tua conta. E para isso você precisa aprender a copiar e colar exatamente aquilo que eu faço para você fazer. Eu provei esses dias que você tem que apertar menos botões para fazer uma compra e uma venda de uma opção para ter ganhos explosivos do que para você postar um story. Você precisa de 5 cliques para postar um story e você precisa de 3 cliques para fazer uma operação de tendência com opções. Então é muito simples, né? Exatamente. Eu acho que a pessoa, quando começa a ter a experiência, ela começa a querer aprender. Ou tem pessoa que vai ao contrário, né? Mas é mais difícil, né? E essa simplicidade ela também pode ser um perigo. Por quê? Por ser muito simples,
A pessoa ela não respeita a estratégia, não respeita um passo a passo. Então a pessoa ela precisa ter uma corretora, ela precisa ter essa plataforma que em 3 cliques ela executa uma operação, mas ela precisa ter uma estratégia. E essa estratégia ela precisa responder por que vai comprar, por que vai manter e por que vai sair antes mesmo dela entrar nessa operação. Porque senão essa facilidade excessiva pode se tornar um inimigo, porque você começa a agir de maneira emocional. E começa a querer aumentar a mão, né? Exatamente. Ou até quando tá perdendo, querer dobrar a mão. Isso aí Pra fazer preço médio. Isso aí é um dos 3 erros que eu falo que são os segredos de mentalidade para você ter ganhos explosivos. É fazer preço médio, focar na ancoragem e querer realizar cedo demais os teus lucros. Isso aí vai te fazer um perdedor no mercado. Os teus analistas analisam, tipo assim, ele começa a ver a entrada, a oportunidade de entrada, ele começa, tem que estudar mercado, tem que estudar tudo, análise gráfica, deve ter isso tudo, né? E dali ele começa a ter um tempo de início, meio e fim, ou ele começa a falar assim, gente, tá no momento exato agora de sair, vamos sair porque chegou, acho que, no limite. O método dos ganhos explosivos, eu falo que ele é muito claro. Ou a tendência ela tá de alta ou de baixa. Não é subjetivo, é totalmente objetivo. Porque eu falo que essa objetividade, ela ajuda a pessoa que está tomando a decisão e é iniciante a ter convicção. Porque o que é que sai da tua cabeça e vai para a ponta do teu dedo para tu executar a operação? Por que é tão difícil para algumas pessoas? Por que é um caminho tão longo? Por falta de convicção. E você agir sem convicção é a pior coisa no mercado financeiro. Porque a qualquer tipo de ruído da política, qualquer tipo de ruído macroeconômico, você vai se assustar e vai recuar. Então você precisa ter essa clareza, se a tendência está de alta ou de baixa, para ter essa convicção, para agir e ser firme. Eu gosto da parábola dos talentos na Bíblia, porque ela fala sobre capacidade. E aquele servo que tinha capacidade, ele imediatamente agiu quando ele recebeu o talento e dobrou aquele talento. Já o servo que não tinha capacidade agiu com medo e escondeu o talento. E aí quando o Senhor chega, ele fala assim, olha, você agiu mal, porque se você não tinha capacidade, você deveria ter se associado aos banqueiros, porque pelo menos você teria recebido os juros desses talentos. Ou seja, quando você não tem capacidade, você precisa se conectar a quem tem, para que você não fique parado. Isso aí a gente vai para um outro conceito bíblico, que é o seguinte. Nós somos mordomos de Deus. O mordomo é um administrador de um recurso. Se o administrador do recurso não está fazendo bom uso daquele recurso, quem é dono do recurso vai tirar da mão dele e botar em outro. Então, já que somos mordomos de Deus na terra, a gente tem que obedecer o princípio da multiplicação. Porque se a gente não multiplicar, nós não estamos fazendo bom uso dos recursos que Deus colocou na nossa mão. Então, você aí, que não está se capacitando, você está infringindo um princípio. Você não está cumprindo um princípio, que é cada vez se capacitar mais para poder frutificar no reino. Então, quando você começa a ter clareza do que Deus quer para a tua vida, você entende que você não pode ficar parado. É isso aí. Até quando você fica milionário, quando você fica bilionário, você não pode parar. Por quê? Porque é aí que você tem os recursos mais abundantes para frutificar ainda mais o reino. E o reino é muito grande, né, cara? Exatamente. Por isso que a gente vê esses bilionários aí que os caras começam a se dedicar à filantropia, mas nunca param.